Para o primeiro vídeo, eu resolvi escolher um tema sobre o qual já me perguntaram várias vezes. Eu acho que é uma das questões que mais volta sempre em sala de aula, que é: como fotografar pessoas na rua? Eu posso fotografar pessoas na rua? Eu devo fotografar pessoas na rua? Sim, tu pode e tu deve. Mas fotografar pessoas na rua tem alguns detalhezinhos. Legalmente falando, se o espaço é público, tu pode fazer foto de qualquer pessoa a qualquer momento. Essas fotos podem ser utilizadas para os fins que tu bem entender. Obviamente existem as questões de caso alguém se veja numa foto, não queira, ela tem o direito legal de recorrer, mas o amparo, no geral, está sempre com o fotógrafo, porque fotografar em ambientes públicos é liberado no Brasil. Mas não é só isso. Fotografar pessoas na rua envolve inevitavelmente outras questões. E uma das questões mais recorrentes em fotografar pessoas na rua é fotografar pessoas em situação de rua, os moradores de rua, as pessoas em situação de mendicância. Como que eu posso fotografar essas pessoas? Por elas estarem em local público, legalmente não existe impedidor nenhum para isso. Mas entre o que é legal e o que é certo, invariavelmente existe um abismo, e esse é um desses casos. Fotografar pessoas em situação de rua eu acho que uma das coisas que mais atrai quem está começando fotografia de rua. Muitas vezes é o ponto que ativa o senso fotográfico urbano para muita gente. Por quê? Por que a gente, quando começa a fazer fotografia de rua, quando começa a se interessar pelos retratos de rua, um dos primeiros gêneros, uma das primeiras temáticas que surgem para as pessoas é invariavelmente fotografias de pessoas em situação de rua? Por quê? Fotografar pessoas em situação de rua, ao meu ver, é algo tão interessante, tão atrativo para quem está começando na fotografia, porque ela nos dá um escudo. Invariavelmente a gente anda na rua com pressa, indo e voltando do trabalho, saindo e voltando de um almoço, com necessidade de pegar o seu ônibus rápido, e essas pessoas estão ali. Esses vultos sem rosto estão o tempo inteiro na nossa volta, mas a gente não olha para elas. Pelo contrário, são as pessoas que quando nos olham, a gente baixa os olhos por não ter dinheiro, por não ter tempo, por ter medo delas. É natural, é inevitável. Mas por que quando a gente tem uma câmera na mão, justamente esses temas dos quais a gente invariavelmente foge são os que mais nos chamam a atenção? A câmera, mais do que uma ferramenta de registro, a câmera ela é um escudo. No momento que a gente bota uma câmera entre nós e o mundo, é muito mais fácil olhar para o mundo, porque não são só os nossos olhos que estão vendo, são os olhos mecânicos de uma câmera, é a lente que está vendo isso, não sou eu. No momento que eu estou com o meu rosto protegido atrás de uma câmera, é muito mais fácil olhar para as coisas que normalmente eu não olharia. E isso é, ao mesmo tempo que fantástico, perigoso. Porque a fotografia, como qualquer texto, como qualquer poema, como qualquer produção criativa, ela tem sempre dois significados: o de quem fez ela e o de quem interpretou ela. Como é que eu posso assumir a responsabilidade de contar uma história que eu não conheço? Como é que eu posso permitir que a câmera assuma esse papel de contar a história de uma pessoa naquela situação de rua, se eu não sei a história dessa pessoa? É muito complexo e é muito fácil cair nessa praticidade, nessa segurança que a câmera nos dá de simplesmente permitir que a gente olhe e registre, mas sem estar olhando de verdade. Então eu volto para a pergunta lá do início. Eu posso fotografar gente de rua? Posso fotografar gente na rua? Pode. Legalmente não existe nada que impeça. Mas como é que eu posso fotografar essas pessoas com respeito? Com o mínimo de dignidade que essas pessoas
merecem. Como? Há muitos anos atrás, um fotógrafo me falou uma frase que não saiu mais da minha cabeça. A questão era essa mesmo. Como é que eu posso fotografar uma pessoa em situação de rua de forma respeitosa? Como é que eu posso fotografar uma pessoa em situação de rua garantindo que eu não vou estar sendo desrespeitoso com ela ou com a história dela? Hoje em dia, ainda mais com a facilidade do celular, da internet, das redes sociais, a gente tem essa ânsia de eu cliquei e eu vou publicar. Eu cliquei e eu quero mostrar para o mundo, eu quero divulgar, olha que foto bonita que eu fiz. Quando tu fotografa um ser humano, ainda mais um ser humano em situação de rua, tenta te desviar desse pensamento. Chega em casa, olha a foto, edita a foto e te faz uma pergunta, que é a pergunta que esse fotógrafo me fez e que nunca mais saiu da minha cabeça, que é: e se fosse a tua mãe ou o teu pai? Se fosse alguém que tu ama nessa foto, se fosse tu, como que tu te sentiria em relação a ela sendo publicada? Se tu sentir um fiapo de desconforto, não publica. Se tu sentir um fiapo de mal-estar ao olhar essa foto, imaginando a ti mesmo ou alguém que tu ama, não publica. Porque a fotografia, ela existe nesses dois pontos. A fotografia, ela não é feita só pela interpretação de quem clicou, ela é feita pela interpretação de quem lê. E no momento que a gente bota uma foto no mundo, que a gente divulga, publica, enfim, a gente tem que aceitar a responsabilidade de que agora essa foto é do mundo. E a interpretação vai ser dada pelos outros, o significado dessa foto vai ser dada por outros. Então, na dúvida, não publica. Na dúvida, olha de novo, com mais calma. Mas se tu ainda assim tiver interesse, se é esse o nicho que tu quer ir, se são essas pessoas que tu quer fotografar, se são as pessoas em situação de rua que tu quer registrar, a minha dica principal é: tira a câmera da frente do teu rosto. Tira esse escudo que se forma entre nós e o mundo e olha de verdade para essas pessoas, conversa com essas pessoas, olha no olho dessas pessoas. É inevitável que a tua fotografia vai mudar. É inevitável que nesse processo de olhar para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, as tuas fotos se mantenham as mesmas. E se a gente, com o poder que uma câmera nos dá, se a gente, com a liberdade que uma câmera nos dá, tomamos para nós essa responsabilidade e esse direito de eu vou fotografar, eu vou mostrar essas pessoas, eu vou divulgar essas fotos, o mínimo que a gente tem que fazer é conhecer essas pessoas. O mínimo que a gente tem que fazer é estar o mais próximo possível da história delas, para garantir que a história que a gente está dando para elas seja o mais verossímil possível, o mais respeitosa possível. Então, voltando lá para o início, posso fazer foto de gente na rua? Pode. Posso divulgar foto de gente na rua? Pode. Posso fazer foto de gente em situação de rua? Pode. Deve. Hoje, talvez mais do que nunca, com as mudanças tão aceleradas que as nossas cidades estão passando, é essencial que essas pessoas sejam fotografadas, é essencial que essas pessoas sejam vistas e que esses registros, a base na qual as nossas memórias sobre o nosso tempo vão ser criadas, é essencial que essas pessoas sejam vistas, é essencial que essas pessoas façam parte dos registros do nosso tempo. Mas é essencial que nós sejamos respeitosos com pessoas que já têm tão pouco, privadas de tanto, privadas de acessos, de direitos, de espaços. A gente não pode privar elas da própria história delas. Então, publiquem, pratiquem, mas não esqueçam de tirar a câmera da frente do rosto. Não esqueçam de se libertar desse escudo que a câmera nos dá. Se a gente quer registrar o mundo como ele é, a gente precisa olhar para o mundo como ele é, e não só através de uma lente. Eu vou deixar aqui na descrição, aqui embaixo, vou deixar alguns links com alguns textos e para o perfil de alguns fotógrafos que eu acho que são muito bons,
que fazem um trabalho bonito e respeitoso, que não são indutivos e que escapam desse lugar comum onde a gente se acostumou a ver pessoas em situação de rua. É essencial que a gente amplie a nossa visão sobre o que pode ser o retrato de rua e principalmente como a gente pode registrar essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Felizmente existem várias formas de se fazer isso, felizmente existem várias formas dignas de se fazer isso e tem uma galera fazendo um trabalho incrível. Então, caso vocês queiram conhecer um pouquinho mais, dar uma olhada mais sobre isso, dá uma olhada aqui embaixo que vai ter uns links bem bacanas para quem tiver interesse. Obrigado, gente. Tchau, tchau.